E a diretoria do Corinthians fará reunião para tentar encontrar caminho e buscar acordo milionário por volante e evitar um outro grande problema na FIFA. Treinador da seleção da Holanda fez alerta sobre o condicionamento físico do nosso camisa 10, o Memphis, e entendeu por que o treinador Dorival Júnior não ficou totalmente satisfeito com as movimentações que a diretoria do Corinthians fez na primeira janela de transferências do futebol brasileiro, mesmo com 8 contratações. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador da seleção da Holanda, fazendo um alerta sobre a condição física do nosso camisa 10, o Memphis. O Memphis está com mais uma lesão, jogador que vem se preparando de forma oficial desde o início dessa temporada. Para se ter uma ideia, o Memphis foi o único jogador a ter uma pré-temporada completa quando o Corinthians retornou. Ele ficou praticamente um mês somente na parte interna do CT, trabalhando a questão física e também tratando um edema ósseo. E o Memphis, um jogador que jogou praticamente metade dos jogos que o Corinthians fez até aqui nessa temporada. Os números dele são extremamente discretos pelo que ele significa para o grupo. Apenas um gol e uma assistência, e o jogador acabou se machucando no último compromisso que o Corinthians teve, que foi no último dia 22 de março, quando empatamos com o Flamengo por 1-1 na Neoquímica Arena. Ele que acabou indo para a Holanda para poder tratar de uma lesão muscular. A Holanda está tendo compromissos nessa data FIFA, absolutamente que ele ficou de fora. E o treinador da seleção da Holanda, o Ronald Koeman, acabou comentando sobre a situação do Memphis e fez um alerta, e ao meu ponto de vista até mandando um recado para o nosso camisa 10. Vamos lá para as palavras do treinador da Holanda. Ele ainda não está bom o suficiente, até porque não está jogando. Eu disse a ele, antes que você perceba, a hora chega, porque faltam 8 semanas para a convocação final para a Copa. Então é esperar e ver. Ele não está assustado, não acho que ele se assuste tão facilmente, mas ele falou de um jeito positivo sobre como vê o próximo período. Eles ainda têm muitos jogos para jogar, uma partida a cada 3 dias, e claro, ele precisa estar super em forma, porque caso contrário não vai agregar como deveria para o time. Então, o treinador da seleção da Holanda acabou questionando o ritmo do Memphis, o condicionamento físico do nosso camisa 10, fazendo um alerta para ele em relação à Copa do Mundo. A minha opinião quanto a essas palavras do treinador da seleção da Holanda é a seguinte, vamos lá. Algo que nós desconfiamos e muito, que o Memphis está demonstrando total preocupação com a Copa do Mundo, com a seleção da Holanda, ficando de fora de vários jogos do Corinthians. E isso, na minha visão, o treinador acaba falando de ritmo de jogo. Quanto menos jogos ele joga e fica de fora, ele vai perdendo ritmo de jogo. Então, se ele não está jogando com frequência, ele vai perdendo intensidade. E claro que o treinador da Holanda não quer isso. Então, um Memphis que, sinceramente, traz desconfianças para nós, que já está pensando na Copa do Mundo desde o final do ano passado, claro que parece que a estratégia dele em relação a se preocupar mais com a sua seleção e jogar menos pelo Corinthians, parece que não deu certo. O Memphis vai ter que dar uma resposta ao treinador da Holanda nesses jogos que teremos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Se não for um Memphis totalmente participativo com a camisa do Corinthians e absolutamente não demonstrar ritmo de jogo, ficou o alerta do treinador da seleção da Holanda. Vamos ver como que o Memphis vai se comportar depois desse alerta do treinador. Lembrando que ele está machucado e deverá ficar de fora pelo menos por mais um mês.
E agora vamos falar sobre o incômodo no Dorival Júnior e sua comissão técnica na primeira janela de transferências do Corinthians do futebol brasileiro, mesmo com 8 contratações. A primeira janela de transferências do Timão dessa temporada 2026 foi bastante movimentada, muito diferente, por exemplo, das duas janelas que o Corinthians teve na temporada passada. Na primeira janela, apenas um reforço, o lateral esquerdo Fabrício Angileri. Na segunda janela, também somente um reforço, o atacante Vitinho. Depois veio o Transferban e quase 5 meses com o Corinthians impedido de registrar novos jogadores. Transferban pago, janela aberta, Corinthians fechou com 7 reforços, novos 7 jogadores novos chegaram e ainda a renovação do Angileri, que dificilmente muitos acreditavam que iria renovar, então eu trato como 8 reforços. Mesmo assim, o Dorival e sua comissão técnica não ficaram totalmente satisfeitos. Isso, é claro, acabou gerando incômodo no treinador. O Dorival queria pelo menos mais um goleiro reserva para o Paredão Hugo Souza, só que o que ele mais estava contando mesmo, um atacante reserva para o Yuri Alberto. Guinegão e Pedro Raul não estão agradando. O Corinthians negociou nos últimos dias a janela com o Arthur Cabral e também o René, mas um acordo não foi fechado e a diretoria do Corinthians, à frente das negociações do Marcelo Paz, não conseguiu trazer essa contratação para o Dorival. Então, mesmo com 7 contratações e além do Angileri, que eu conto como 8, o Dorival não ficou totalmente satisfeito. Claro, se o Dorival for perguntado, absolutamente que dificilmente ele vai revelar que ficou esse incômodo, mas ele gostaria muito de ter tido um reserva imediato para o Yuri Alberto que pudesse ser considerado à altura. A minha opinião quanto ao Dorival ter ficado insatisfeito por não ter chego um reserva para o Yuri Alberto é a seguinte: primeiramente, o Dorival está extremamente correto. Hoje ele está muito dependente do Yuri Alberto. É incrível como o Pedro Raul, que foi tão bem no Ceará, não consegue ter o mínimo de uma eficiência dentro do Corinthians. E o Guinegão, que foi tão bem no ano passado, nesse ano não está conseguindo ir bem. Só que tem um detalhe: para mim, quem atrapalhou o processo final ali da evolução do Guinegão foi o próprio Dorival, que não colocava ele para jogar. Não estou dizendo aqui que é culpa do Dorival o Guinegão hoje estar em baixa. Jogador ter fase ruim é natural, só que naquele momento que ele estava indo tão bem, quando voltaram Memphis e Yuri Alberto, eu acho que o Dorival deveria ter dado mais minutagens para ele. O Dorival está certo, está correto. Eu também acho que o Corinthians precisaria de um reserva para o Yuri. Só que, sinceramente, Arthur Cabral, ao meu ponto de vista, não iria fazer diferença. O René, honestamente, eu acho que no Corinthians ele teria uma evolução. Mas, enfim, acabou não acontecendo. E lembrando que é um Corinthians que não tem dinheiro. A situação financeira do Corinthians está um caos. E aí, para se contratar, é extremamente difícil e essa situação vai piorando a cada ano que passa. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião que deverá ser importante para definir um caminho para tentar buscar acordo milionário por volante e evitar um outro grande problema na FIFA que nós acabamos tendo no ano passado e se arrastou até o início desse ano, que é um outro transfer ban. O Corinthians já foi notificado pelo CAS, a Corte Arbitral do Esporte, sobre Maicon, dívida pelo Maicon junto ao Shakhtar Donetsk, empréstimos do jogador que retornou para o Timão em 2022, inicialmente através daquela cláusula dos conflitos entre Rússia e Ucrânia e posteriormente para a permanência do jogador. As diretorias do Timão fez acertos com o Shakhtar, inclusive se comprometendo a pagar valores pelo empréstimo do jogador. Total da dívida, o Corinthians ficou devendo hoje, com todos os cálculos de acréscimos, juros e tudo mais. Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte a pagar algo na casa de 7 milhões e 200 mil reais ao Shakhtar. O Corinthians tem até o dia 24 de abril para pagar. Se não pagar, outro transfer ban. Para tentar resolver isso, uma reunião
vai acontecer nessa segunda-feira, dia 30, no Parque São Jorge, entre o presidente Osmar Stabile, o diretor financeiro, o Emerson Piovesan, e o executivo de futebol, Marcelo Paz. A ideia, também com outros responsáveis pelo departamento financeiro, tentar encontrar um caminho, uma forma para fazer uma proposta à equipe do Shakhtar e se livrar desse problema. O Corinthians tem menos de um mês para tentar se acertar com o clube ucraniano. O Maicon, que já foi embora, hoje está no Atlético Mineiro. A diretoria tem esse grande problema para resolver, então vai acontecer uma reunião para tentar encontrar um caminho e depois, claro, buscar um acordo milionário com a equipe do Shakhtar. A minha opinião quanto a essa reunião que o Stabile, o Emerson Piovesan, o Marcelo Paz e outros responsáveis do financeiro do Corinthians vão fazer é a seguinte. Primeiramente, é uma reunião que vai ter que encontrar uma forma, e estamos falando de valores em relação a outros problemas que o Corinthians tem, que a qualquer momento também pode vir a condenação do CAS, quase 40 milhões do Garro, mais 20 milhões pelo zagueiro Kaká, 9 milhões Charles, 9 milhões Martinez. Corinthians tem que, na verdade, se reunir já pensando em tudo isso. A qualquer momento a bomba pode vir. Não adianta nada se reunir, fazer 1, 10, 20, 30 reuniões, se não tiver um caminho para ter o dinheiro. E o Corinthians, para ter dinheiro, sabemos como que as coisas estão. Hoje, qualquer dinheiro para o clube está extremamente difícil, ainda mais depois daquelas inconsistências de 150 milhões de reais junto à RCE. Então, uma reunião que visa buscar esse acordo milionário, só que tem que ter dinheiro. Eu não vejo o Shakhtar facilitando as coisas para o Corinthians. Shakhtar que já vem cobrando há um bom tempo. Todo mundo que o Corinthians fica devendo, no caso, quer receber à vista. Então, o ideal não é nem fazer reunião para, de repente, buscar alguma forma amigável de parcelamento com o Shakhtar. Primeiramente, tenta arrumar metade dos valores e tenta parcelar o resto, que aí eu acredito que o Shakhtar, de repente, pode aceitar. Agora, parcelar o total em várias vezes, tomara que eu esteja errado, mas eu acho muito difícil o clube ucraniano aceitar. Volto a dizer, além desse do Maicon, tem outras dívidas, outros valores que é preciso já pensar e se reunir e buscar caminhos para se resolver antes que a bomba exploda, como essa do Maicon, que agora estamos em contagem regressiva para se tornar um outro transfer ban. Como eu disse, quando tem até o dia entre os dias 20 e 24 de abril para resolver isso, senão, não pagando, é só o Shakhtar acionar a FIFA e o Corinthians ficará impedido novamente de registrar jogadores. E claro que isso, visando o futebol internacional, um Corinthians que não tem dinheiro, quanto mais transfer ban sofre, claro que a credibilidade, que já é baixíssima, vai piorando cada vez mais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!